Essa é a imagem que você tem do diabo na sua cabeça? Se for, você provavelmente não acredita que ele apareça para você de vez em quando, certo? Olha, sinceramente, eu preciso te dizer que você está muito enganado. Não quero te fazer medo nenhum com essa próxima afirmação, viu? Mas você provavelmente vê ou pelo menos sente as ações do diabo quase todos os dias da sua vida. Mas Gênesis, como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. Então, talvez isso te ajude. Sabe quando você começa a rolar o feed das suas redes sociais e por acaso começa a ver coisas que não deveria? Sabe quando seu chefe te pergunta se você fez aquele relatório que ele te pediu e você diz que fez, mas na verdade ainda não fez? Sabe quando você olha para aquele carro ou para aquela casa do seu amigo ou amiga e sente que ele ou ela não merece aquilo, mas você merece? Sim, eu vou parar por aqui porque eu acho que você já entendeu, né? Na verdade, pode ser que você veja o diabo todos os dias da sua vida, através das mais variadas formas. Ou você realmente acha que ele vai aparecer daquele jeito, amedrontador para você? É lógico que não. Na verdade, se ele aparecesse daquela forma, seria até bom, porque você fugiria dele e ficaria com medo. Mas ele sabe bem disso, e por isso ele vai aparecer para você de uma outra forma, que infelizmente você pode até gostar. É duro de ouvir isso, mas vamos lá. Uma tentação é basicamente um convite para desobedecer a Deus. Esse convite pode ser apresentado de várias formas, como desejos impuros, pensamentos errados ou atalhos errados. Acompanhe comigo. Todos nós, eventualmente, temos desejos impuros, pensamentos errados ou queremos pegar algum atalho para alcançar um objetivo que pode até ser bom. Porém, a decisão de aceitar ou não esse convite é que vai definir se você vai ou não cometer um pecado. A tentação em si não é um pecado. O pecado é aceitar o convite para desobedecer a Deus. Imagine que hoje você foi ao seu trabalho, sentou em sua mesa e começou o seu dia como qualquer outro. Porém, por volta de 8 horas da manhã, você vê o seu chefe chegando e lembra que ele te pediu um relatório de vendas da sua empresa para hoje. Nesse mesmo momento, surge um pensamento errado em sua cabeça. Já sei, não posso falar com ele que eu não fiz. Ficaria muito ruim para mim isso. Vou dizer que está pronto, mas que esqueci o relatório no meu notebook, que ficou em casa. Veja que esse pensamento errado surgiu na sua cabeça como um convite para desobedecer a Deus falando uma mentira. Você pode aceitar ou não. Agora, veja outro exemplo, esse inclusive na Bíblia, por uma pessoa que Deus disse que tinha o coração segundo o seu coração. Sim, eu estou falando de Davi. Em um belo dia, após os reis saírem para a guerra, Davi preferiu permanecer em Jerusalém. E em uma tarde, ele foi passear pelo terraço do seu palácio. Lá de cima, ele viu Batseba, a linda esposa de Urias, tomando banho. Nesse momento, Davi logo sentiu uma atração por aquela mulher e procurou saber quem era ela. E mesmo sabendo que ela era casada, ele se deitou com ela e, posteriormente, ainda arrumou um jeito de matar Urias para tentar encobrir o seu pecado inicial. É pesado. Davi viu algo que não deveria ver e sentiu um desejo impuro. Até aqui, ele não tinha cometido pecado. Ele simplesmente poderia sair do terraço e seguir os passos de Jesus, que nós veremos nos próximos minutos. Mas ao invés disso, ele preferiu conversar com o diabo. Além disso, esse convite que chamamos de tentação também pode ser feito por atores diferentes, pelo diabo, como já conversamos, pela sua carne e pelo mundo. 1 Pedro 5, versículo 8, nos diz que devemos vigiar porque o diabo anda em derredor, como um leão, buscando quem possa tragar. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado quando atraído pelas suas próprias concupiscências. E 1 João 2,15 nos diz para não amarmos o mundo, porque o Pai não está nele. Bom, com isso, estabelecemos o que é tentação, como ela pode acontecer e quem são os atores que nos induzem a ela. Mas Gênesis, como eu vou saber qual dos 3 atores estão me tentando? Eu sinceramente realizei uma pesquisa bíblica e tentei encontrar algumas diferenciações entre as eventuais características de cada tipo de tentação. Mas, para ser bem sincero, não encontrei nada realmente relevante. Na verdade, o que eu percebi é que é bem difícil diferenciar quem está enviando o convite ao pecado. E sabe por quê? Porque normalmente a tentação pode ser apresentada em conjunto. Veja bem o caso de Davi. Davi sobe no terraço do seu palácio e vê uma linda mulher tomando banho.
Bom, nesse primeiro momento, a sua carne já começou a ter desejos por Batseba. Ao invés de fugir ou responder negativamente o convite, ele continua a olhar. Embora não esteja explícito na Bíblia, provavelmente o diabo começou a colocar pensamentos de luxúria e desejo com aquela mulher. Algo como: essa mulher realmente é bem diferente de tudo que você já viu, né, Davi? E por fim, Davi era rei, e por esse motivo tinha acesso a muitas mulheres. E como na época a poligamia era permitida, ele cedeu ao convite do pecado. Percebeu como essa tentação teve traços da carne, do diabo e do mundo? Isso acontece o tempo todo comigo e com você também. O diabo não vai procurar te enviar tentações que você tenha facilidade em sair. Pelo contrário, ele vai usar o seu ponto mais fraco para te fazer cair. Mas fique tranquilo que todo convite pode ser recusado, principalmente se você souber como recusá-lo. E é claro que nós vamos aprender a fazer isso com o melhor professor de todos, Jesus Cristo. Para isso, vamos nos ater aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas para recriar a cena em que Jesus sofreu diversas tentações. Bom, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus agora é levado pelo Espírito Santo ao deserto e jejua por 40 dias e 40 noites. Talvez você não tenha percebido direito a gravidade dessa primeira informação. Então, eu vou te explicar melhor. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nenhum alimento. Mas Gênesis, isso é realmente possível? Sim, isso é possível. Inclusive, Moisés também fez um jejum de 40 dias. Você pode conferir essa história em Deuteronômios 9, versículo 9 e 18. E se você digitar isso no Google, também vai ver relatos de algumas pessoas que fizeram esse jejum. Mas ser possível não significa que seja fácil. Pelo contrário, isso é uma tarefa extremamente difícil. Nos primeiros 3 dias, o corpo começará a queimar o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos para gerar energia. Depois, ele entrará na fase da cetose, que deve permanecer até próximo do 10º dia. Nesse momento, com o glicogênio esgotado, o organismo vai começar a consumir as gorduras do corpo. Por fim, na fase metabólica, a partir do 10º dia, o corpo vai tentar se manter com o que ainda possuir de energia interna. Ou seja, ao fim do último dia de jejum, a fome é indescritível. E é com essa fome que o diabo lança a primeira tentação. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Repare que a tentação em si não é simplesmente o fato de sugerir que Jesus transforme as pedras em pães. É justamente questionar a fé de Jesus em Deus, ao sugerir que ele deveria transformar as pedras em pães para provar que era o Filho de Deus. Esse era o convite para o pecado. Lembra que anteriormente eu disse que o diabo usaria diversas circunstâncias para fazer o convite para o pecado ser mais atrativo? Porém, Jesus tinha plena convicção que era o Filho de Deus. Melhor ainda, essas foram as últimas palavras que ele ouviu de Deus em seu batismo. Então, uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Jesus então responde com o primeiro está escrito, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As tentações acabaram? Não. O diabo continuou e agora ele iria usar uma nova estratégia. Se Jesus citou um escrito bíblico, ele também iria fazer isso. Por isso, ele diz: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Qual texto ele utilizou? O de Salmo 91, verso 11 e 12. Só que ele tirou de contexto, para fazer com que Jesus colocasse Deus à prova. Jesus respondeu ao diabo com o segundo está escrito, só que ao contrário do diabo, ele usou o texto bíblico da maneira correta, dizendo que não devemos colocar o nosso Deus à prova. Bom, essa tentação tem algumas considerações que precisamos conversar. Você percebeu que o diabo utilizou um texto bíblico para tentar Jesus? Achou isso estranho? Pois é, o diabo também conhece a Bíblia. Isso não significa que ele vai usá-la da forma correta. Pelo contrário, ele vai tentar usá-la de uma maneira bem distorcida. Gênesis, aonde você quer chegar com isso? Então, você já percebeu que atualmente algumas igrejas estão lotando os seus auditórios com uma mensagem bastante conveniente para os fiéis? Tipo, teoria da prosperidade ou você sendo o centro do mundo? Pois é, quando ouvir esse tipo de coisa, te sugiro a pensar: será mesmo que isso tem alguma base bíblica?
Ou será que não é somente o diabo tentando me desviar da verdade, usando um pretexto de ser de Deus? Mas vamos para a última tentação, segundo o livro de Mateus, já que Lucas utilizou a ordem inversa entre a segunda e a terceira tentação. Agora, foi a vez do diabo utilizar uma das maiores tentações do mundo, o poder. Sim, esse mesmo poder que é tão recomendado pela mídia, que é tão bem visto pela sociedade e que tanto tenta nos seduzir. O diabo simplesmente mostrou todos os reinos do mundo e os ofereceu a Jesus por uma simples condição: que Jesus o adorasse. O mais engraçado dessa tentação do diabo é que ele não é o rei do mundo para ceder o poder a Jesus. Pelo contrário, Deus já prometeu o reino do mundo a Jesus. Veja, por exemplo, Isaías 9, 6-7 e Apocalipse 11, 15, por exemplo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas Gênesis, eu acho que existe um versículo que diz que o mundo jaz do maligno. Sim, esse versículo não quer dizer que o mundo é do diabo, quer dizer que o mundo sofre influência do pecado e do diabo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quem criou o mundo e é dono dele é Deus, e não há em nenhum lugar da Bíblia um versículo onde Deus transfere essa propriedade para o diabo. Pelo contrário, o lugar dele é no inferno, que foi criado justamente para que ele queime eternamente. Ou seja, ele simplesmente mentiu para Jesus, oferecendo algo que ele não pode dar. Aqui está outra tática do diabo. O diabo é um estelionatário. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. Ele promete o que ele não tem. Os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O diabo nunca teve nada, o diabo não tem nada, o diabo não terá nada, o diabo não é rei nem no inferno. Lá ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Então essa é a isca mentirosa do pecado. Promete prazer e dá desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Isso parece familiar, não? Já ouviu algumas pessoas dizendo que você precisa ser livre, que precisa fazer o que quiser com a sua vida para realmente ter liberdade? Pois é, isso é somente uma das formas do diabo de prometer uma coisa que ele nunca poderá te dar. Ou você acha que um dependente químico, por exemplo, é livre? Enfim, qual foi a resposta de Jesus? Mais um está escrito. Dessa vez, dizendo que devemos adorar somente ao nosso Senhor. O diabo deixa Jesus naquele momento até uma outra hora oportuna. Ou seja, ele tentaria Jesus posteriormente com a possibilidade do povo o proclamar como rei ou com a possibilidade de Jesus descer da cruz, por exemplo. A verdade é que ele sempre vai continuar te dando um convite para o pecado. Agora que entendemos o que é uma tentação e como Jesus conseguiu recusar todos esses convites, eu gostaria de sintetizar os ensinamentos de Jesus em 3 pontos. Primeiro, estar próximo de Deus. Jesus não estava no deserto de passeio, ele estava jejuando e provavelmente também orando, em contato intenso com Deus nesse período. Conhecer a Bíblia. Jesus respondeu às 3 tentações citadas no texto, já que segundo Lucas podem ter tido outras tentações no meio do jejum com textos bíblicos. O famoso está escrito. A pergunta que fica é: você sabe onde está escrito? A resposta para os convites que você recebe todos os dias? Terceiro ponto, não dialogar com o diabo. Ao contrário de Davi, que procurou informações sobre Batseba, Jesus em nenhum momento procurou conversar com o diabo. Bom, isso tudo ainda me lembra uma pequena história. No século XVII, um senhor na Europa Oriental tinha uma pequena casa de apostas, e o maior espetáculo de todos era a briga dos seus 2 cachorros, o Car e o Esp. Todas as noites, sem exceção, várias pessoas apostavam bastante dinheiro em um dos cachorros desse senhor. O mais interessante disso é que esse senhor geralmente vendia algumas dicas de qual cachorro venceria naquela noite para algumas pessoas, e ninguém conseguia entender como ele sabia disso.
Alguns anos se passaram, a casa de aposta fechou, o cara e o Esp, os cachorros do senhor, morreram e um amigo desse senhor o perguntou: meu amigo, todos esses anos eu fiquei curioso para saber como você sempre acertava quem ganharia a briga. Como você sabia disso? O senhor riu e disse: é simples, eu não sabia. O amigo ficou ainda mais perplexo e perguntou: como assim? O senhor disse: eu fazia um dos dois ganharem. Era simples. Quando eu queria que o Car ganhasse, eu alimentava ele e deixava o Esp sem nenhum alimento. Quando eu queria que o Esp ganhasse, eu alimentava ele e deixava o Car sem nenhum alimento. Você entendeu? Se você alimentar a sua carne com o que ela gosta e com o que o mundo pode oferecer, e deixar o espírito sem alimentação, você sempre vai aceitar o convite do diabo. Mas experimenta fazer o contrário para você ver quem vai ganhar essa batalha. Ah, e agora sou eu que tenho um convite para você, mas fique tranquilo que esse convite é do bem. Quer me ajudar a levar alimento para o Esp de outras pessoas? Então, curta esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Jesus, o início e o fim.